moderno, interligado em redes e chips velozes e através dos tubos de imagem dos milhões de aparelhos de TV, tem gerado fatos sociais onde a violência estampada nos noticiários aparece em clamoroso destaque. Neste contexto, e associado à problemática da violência aos temas literatura e jornalismo literário, o Flippostos 2012 tem o prazer em receber o professor e assessor parlamentar Luiz Eduardo Soares, aqui entrevistado pelo jornalista, professor e apresentador do programa Hora da Verdade da TV Postos, William de Oliveira. Bem-vindo, William e Luiz, ao Flippostos 2012. Obrigado, Zé Mauro. Bem, eu queria agradecer a presença do Luiz Eduardo Soares, que eu não o conhecia, mas tive o prazer e o privilégio de conhecer há meia hora atrás, né? A gente bateu um papo de meia hora e eu fiquei sabendo mais ele ficou sabendo mais da minha vida do que eu da vida dele, na verdade, porque ele é um grande entrevistador, né? No final das contas, meia hora é muito pouco tempo para a gente abordar o trabalho do Luiz Eduardo Soares, mas o que já me encantou foi a amabilidade, a gentileza, né, e a maneira com que o Luiz Eduardo veio para Poços de Caldas, e eu acho que é um privilégio para a gente tê-lo aqui, né, nesse espaço importante para nós, que é o espaço cultural da URCA, ao mesmo tempo nesse espaço importante de discussão literária e de discussão dos problemas que afetam a literatura, mas também que afetam de uma maneira geral o país, o município, enfim, a todos nós. E eu sei que cada um de vocês talvez já tenha aí essa revista da Flippostos, mas eu queria só, antes de começar necessariamente com esse bate-papo, eu até antes, quando estava mantendo contato com o Luiz Eduardo, eu perguntei a ele de que maneira que ele gostaria de que a gente pudesse fazer essa entrevista, né? E ele disse, da melhor maneira que você julgar, né? Ou seja, deixe você à vontade. E nesse sentido, eu gostaria de deixar não só a minha vontade, mas eu queria que vocês também estivessem à vontade para que a gente pudesse discorrer sobre vários temas, principalmente o trabalho do Luiz Eduardo, mas de uma maneira muito tranquila, muito sincera, muito agradável, que fosse esse bate-papo aqui, né? E eu vou só falar um pouquinho sobre o Luiz Eduardo, no sentido de ler aqui o que vocês talvez já tenham. Luiz Eduardo Soares é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e da Universidade Estácio de Sá. Assessorava já, porque já não assessora mais, o senador da República pelo Rio de Janeiro, o Lindenberg Farias. Foi secretário nacional de Segurança Pública entre janeiro e outubro de 2003 e autor dos livros Meu Casaco de General, 500 dias no front da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, Cabeça de Porco com o MV Bill e Celso Ataíde, Elite da Tropa 1 e 2 com André Batista, Rodrigo Pimentel e Cláudio Ferraz. Lançou Justiça, Pensando Alto sobre Violência, Crime e Castigo em 2011. Seu último livro, Violência, Crime e Castigo, infelizmente não ficou pronto para fazer um lançamento, eu acredito, nessa Flippostos 2012. É isso? Bom, boa tarde, Luiz Eduardo, prazer. É a primeira vez que vem em Poços de Caldas? Primeira vez, eu ia dizer boa noite, você disse boa tarde, então boa tarde, boa noite a você, William, a todos que estão aqui. É um prazer muito grande, privilégio para mim, merecer a atenção de vocês todos e estar aqui na interlocução com o William. Eu espero que esses momentos de reflexão compartilhada sejam momentos agradáveis para nós, interessantes, inquietantes, e como eu tinha dito ao William, eu acho que o que funciona melhor no encontro é a fluidez, a informalidade, é a possibilidade de participação, para que nós comecemos a diluir um pouquinho essa distância que nesse momento nos separa, para que nos reunamos, né, em torno de uma mesa imaginária para trocar ideias e também partilhar alguma experiência que porventura tenha sido acumulada aí ao longo dos anos. Bem, quando a Gisele me fez esse convite, uma primeira pergunta, e eu gostaria que essa primeira pergunta fosse o processo inicial para que vocês já começassem a pensar também em formular as suas perguntas ao Luiz. Eu vou só startar esse processo, mas o primeiro questionamento que me fez é se a segurança, né, que foi um dos cargos que você exerceu como secretário, te levou à literatura, ou a literatura te levou à segurança. Quer dizer, essa questão da segurança você foi antes
um secretário nacional de segurança e depois apaixonado pela literatura, ou isso veio antes? Como é que começou esse casamento? É muito estranho, né? É um casamento muito curioso, muito estranho. Eu não tenho propriamente explicações. Eu sei como as coisas se deram, mas elas se deram por circunstâncias inesperadas, né? E acabaram se sobrepondo e criando isso que é a vida da gente. A vida da gente é esse conjunto de surpresas, acidentes, de encontros, desencontros, e muito pouco nós planejamos, né? Às vezes nós temos a ilusão, bom, pelo menos do meu ponto de vista, nós temos aquela ilusão meio onipotente de que vamos planejar a vida, etc., e a vida toma conta, nos leva de roldão, e nos limites das nossas possibilidades nós vamos nos adaptando, aproveitando algumas oportunidades e nos arriscando um pouco mais, nos arriscando um pouco menos. Eu tenho me arriscado um pouco mais, e talvez por isso esse circuito, essa trajetória muito atípica. Eu fiz literatura na graduação, estudei literatura, queria escrever, fazer teatro, etc. No entanto, nós vivíamos a ditadura e eu estava envolvido na militância clandestina de resistência à ditadura. Eu era muito jovem e, como aqueles da minha geração, fomos à universidade e nos deparávamos com esse grande desafio. E nós, eu digo nós porque isso era compartilhado pelos meus amigos, colegas, né, de geração na universidade, nós achávamos que, em primeiro lugar, estava construir a democracia, uma experiência de sociabilidade respeitosa dos direitos humanos, democrática, etc. Isso era a prioridade. Era impossível continuar estudando, pensando na carreira, quando os colegas desapareciam, eram torturados, mortos, quando nós não tínhamos possibilidade de expressão. Enfim, naquele contexto sombrio, era impraticável pensar em fazer literatura, pelo menos no nosso caso, nós estávamos iniciando. Então, eu resolvi seguir a carreira, seguir a militância até o final e me dedicar a isso. Mas eu acho, razoável o suficiente, acho que o impulso de vida falou mais alto, e eu achei que eu teria de conhecer as alternativas antes de me aventurar numa escolha qualquer só pela amizade, ou por empatia, por simpatia. Havia muitos partidos clandestinos que diziam sobre o Brasil, sobre o futuro. Você pertencia a algum partido político? O Partido Comunista Brasileiro, percebeu, partidão. Mas, até chegar a essa opção, havia um repertório grande de alternativas na universidade. Nós conhecíamos colegas que estavam indo para guerrilha, luta armada, para outras opções, e aquilo tudo era um mundo desconhecido para mim. Eu não sabia exatamente por que é que tal ou qual opção se apresentava. E eu achava que não era correto optar sem ter alguma consistência, algum conteúdo, entender exatamente por que seria essa a via mais adequada. E era preciso conhecer o Brasil, conhecer as experiências internacionais, senão seria leviano, irresponsável, por mais que fosse sincero. Então, eu resolvi estudar, e fui estudar ciências sociais para conhecer um pouquinho o Brasil, as alternativas. E quando a gente começa a estudar um pouquinho alguma coisa, faz universidade, vem os filhos, as contas a pagar, e a gente se engata numa dinâmica que é mais forte do que nós, e, de repente, nós nos surpreendemos, casados. Chega o partido da família, né? Claro, o partido da família, da necessidade de sobrevivência. Então, dos estudos, eu fiz pós-graduação, doutorado, etc., e daí fui para a carreira acadêmica. Sou docente há mais de 35 anos já, e segui essa carreira. Não foi planejado, mas foram as circunstâncias. Fui estudar ciências sociais para tomar partido, para me situar diante das questões do Brasil, e isso me abriu portas profissionais, e eu segui por elas, porque tinha de trabalhar, família com dificuldades, eu tinha de trabalhar. E fui por esse caminho, e fazendo pesquisas em ciências sociais, um tema foi frequente, foi permanente para mim. Eu tinha uma formação religiosa, fui educado de uma maneira muito religiosa, etc., e eu sempre, independentemente das minhas adesões a tal ou tal instituição, eu sempre me reconheci pacifista, me reconheci do lado da paz, e sempre defini a violência como o mal, como aquilo que deveria ser evitado, como o sinal da morte, o signo da morte, etc. Isso sempre esteve muito presente. Então, eu comecei a questionar todas as práticas políticas
que, de alguma forma, subestimavam a vida humana, ou a dignidade humana, ou a ideia de que um partido fosse mais importante que um indivíduo, ou que uma pátria, um país fosse mais importante que um indivíduo, ou que um destino histórico da humanidade, da civilização, fosse mais importante que uma vida individual. Eu nunca aceitei isso, continuo não aceitando, e acho que quando a gente aceita isso, passa o boi e passa a boiada, porque aí os fins justificam os meios para os crimes de todos os tipos, e aí não há limite. Enfim, e com isso eu comecei a estudar filosofia, estudar ciência política, filosofia política, etc., antropologia, e sempre com a ideia de que a violência é o signo do mal, é aquilo que nós devemos evitar, etc. E, de repente, depois de estudos, eu fiz um doutorado sobre um filósofo inglês que estudou essa problemática, Thomas Hobbes, que escreveu o Leviatã. A pergunta dele é: como é possível a paz, porque nós não vivemos permanentemente em guerra? Como se instaura a ordem social? A resposta dele era uma resposta autoritária, absolutista, mas ele colocou o problema em termos modernos, e por isso é conhecido também como um pai indireto da democracia, malgrado ele mesmo. Mas, enfim, de repente eu me vi no Rio de Janeiro, nos anos 80, enfrentando a decadência do Estado, da cidade, a deterioração das relações humanas e sociais, e o avanço extraordinário, avassalador da violência, inclusive da violência letal. O tráfico se instalando nas favelas, e era preciso lidar com aquilo. Então, alguns cientistas sociais à época se dedicaram a isso, eu fui seguindo também esse caminho, tentando pensar esses problemas. Até que, no início dos anos 90, alguns amigos nossos chegaram ao poder, colegas, parceiros, companheiros, com boa intenção, com boas intenções, e me perguntavam: Luiz Eduardo, vem cá, vamos conversar um pouco, porque eu agora tenho responsabilidades aqui. Você que escreve sobre isso, faz pesquisa, pensa, faz crítica, adora fazer crítica, o que a gente deve fazer? Se coloque no meu lugar. O que você faria no meu lugar? Para de fazer a denúncia e a crítica. Agora se coloca numa posição construtiva, propositiva. O que é que eu devo fazer? E eu não sabia. E eu achava que, de fato, essa não era só uma falta intelectual, era uma falta política e ética. Não é possível a gente aceitar ser bom na crítica se a gente não tem passar de estilingue para vidraça, né? Quer dizer, na verdade, a gente só, às vezes fica só como estilingue. Aí é muito fácil, mas com responsabilidade. Coloque-se na posição do outro. Imagine que você tem responsabilidade, tem autoridade. O que é que você faz? E eu comecei, então, a mudar a minha linha de pesquisa, no meados dos anos 80 até o início dos 90. O que é que nós podemos fazer, praticamente, efetivamente, para reduzir a violência? Alguns diriam, ou dirão, ou disseram, diziam: vamos mudar o mundo, vamos mudar o Brasil, vamos promover a grande transformação. Gente, bola no chão. Amanhã, menos gente tem de morrer, menos gente tem de sofrer. Dona Maria tem de chegar em casa sem salva. Deixa a utopia para o seu altar. Vamos falar pragmaticamente no que é possível fazer. O que é que está produzindo essa dinâmica destrutiva, como ela pode ser interceptada, de que maneira nós podemos mobilizar todos os nossos recursos para impedir que as pessoas continuem morrendo assim, sofrendo assim. O Brasil pode ser esse país injusto que ainda é hoje, a despeito das melhores, dos avanços, pode ser um país injusto, desigual, mas menos cruel, menos brutal, menos violento. Nós não precisamos ser tão brutais. Essa era a questão, o que fazer efetivamente. E aí vieram, William, mais reflexões e os trabalhos. Isso, então, tudo que, na verdade, você está dizendo em poucas palavras, estão refletidas nas suas obras literárias, ficcionais e não ficcionais? Não, isso foi o começo. Ainda os estudos aí eram meramente acadêmicos, eram estudos, pesquisas, etc., que tinham... Por exemplo, o primeiro livro seu... está mencionado aqui como primeiro, não sei se efetivamente segue essa linha aqui, Casaco de General, por exemplo. Ele traduzia alguma coisa de realidade, de ficção? Não, esse já foi o livro em que eu conto a minha experiência como subsecretário e depois coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, em 99 e início de 2000. Eu escrevi, depois dessa experiência, contando os bastidores da experiência no Rio de Janeiro, o que é tese. Então, isso... a gente está dando aí um salto histórico.
eu estou entrando, no meu relato, eu estava chegando aos anos 90, esse livro conta a história da experiência que dizer, concluiu talvez seja os um anos dos 90. últimos livros que você escreveu, possivelmente esse Casaco de General. Não, é Não? que eu escrevi meu Casaco de General em 2000, depois Cabeça de Porco, Legalidade Libertária, Segurança Tem Saída, Elite da Tropa 1, Elite da Tropa 2, Espírito Santo, Justiça e Tudo ou Nada, se eu não esqueci algum, nessa sequência desses últimos anos, são uns 8, 9 livros. Isso a gente já conversou um pouquinho antes. Nesses livros tem ficção e, ao mesmo tempo, tem relatos que mesclam um pouco a ficção e a realidade. É basicamente isso. Exato. Então, o desafio, talvez a maneira de eu sintetizar isso tudo e não me tornar assim tão lento, né, no passo a passo biográfico, que não tem muito interesse, mas tentando sintetizar, respondendo a sua pergunta e fechando aquela descrição da trajetória, eu diria a vocês que, então, nos anos 90, esses estudos mais propositivos acabaram me levando ao governo do Estado, a participação no governo, depois o governo federal, etc., etc. E a pergunta que, então, restou para mim não foi tanto o que fazer, não é que eu tenha a resposta, mas eu tenho a minha resposta, que pode estar evidentemente errada, né? Ela é sujeita, evidentemente, à crítica, mas eu formei uma convicção e venho procurando defendê-la e implementá-la, etc. A grande questão para mim deixou de ser essa, depois dessas experiências todas, e passou a ser como tocar as pessoas, como sensibilizar as pessoas, como tocar o coração das pessoas e, ao mesmo tempo, a razão. Porque todos os livros que eu escrevi, acadêmicos, com pesquisas, atingiram o público dos meus colegas, a audiência, o público, os leitores, que eram os meus colegas, a minha tribo, a minha família, os quais já estavam, em boa medida, convencidos daquilo que eu dizia. Porque nós compartilhávamos os princípios, os valores, os métodos, então não havia grande divergência entre nós. E isso não era suficiente. Nós não precisávamos mais convencermos-nos a nós mesmos, era preciso levar à sociedade algumas mensagens. Não é informação. Por que não é informação? Contar para vocês uma história que foi aquela que me levou a responder a pergunta do William, apostando na ficção, na narrativa literária, romanceada, como forma de descrever fatos reais, mas de tal modo que eles deixassem de ser um objeto puro de pesquisa e de racionalização, para que eles pudessem chegar e atingir cada um de nós. Isso aconteceu da seguinte maneira: eu estava no governo do Rio, começando o governo do Rio, nós implantamos um programa que era semelhante ao da UPP, chamado Mutirão pela Paz, tinha os mesmos princípios, as mesmas ideias, e nós íamos às favelas para propor essa nova abordagem e discutir com a comunidade. Nesse dia, foi a primeira grande visita que eu fiz a uma favela muito grande no Rio de Janeiro. As pessoas estavam muito surpresas, porque isso não acontecia. Dizem, ó, a autoridade só vem aqui, o político só vem aqui em época de eleição. Vocês estão vindo no início de uma gestão, isso é auspicioso, isso é interessante. Então, vamos lá. Então, havia uma audiência muito grande. Todas as televisões, rádios, aquela coisa, porque era inusitado. Eu convidei a vice-governadora, à época, que era a Benedita da Silva, estava o comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil, etc., e alguns outros secretários, e muita gente da comunidade. Um auditório tosco, rude, rústico, mas ao mesmo tempo muito caloroso, muito com um espírito assim de abertura bastante generoso. Eu disse, olha, eu vim aqui ouvir vocês, então quero ouvir, nós queremos ouvir vocês, depois nós falamos algumas coisas. Eu introduzi, dizendo algumas coisinhas, e abri. E foi aquele silêncio. Imagina, falar de segurança pública na favela para autoridade policial, chefe de polícia. Isso era completamente absurdo. E as pessoas ficaram caladas muito tempo. Era um espaço assim sombrio, até que uma mulher, uma senhora, se levantou com a voz trêmula e disse: o que vocês estão dizendo, ou o que o senhor está dizendo, é muito bonito. Tomara que seja verdade. Pode ser que seja verdade. Eu vou dar até um crédito de confiança. Mas antes
de vocês fazerem qualquer coisa, da gente chegar a qualquer acordo, vocês vão ter de ouvir. Eu vou lhes contar a verdade, com outras palavras, mas era basicamente isso. Há 3 semanas, meu filho foi assassinado na porta de casa por policiais, nessas e nessas circunstâncias, e depois puseram uma arma em sua mão e o chamaram de traficante, e além de nós perdermos o nosso filho, a sua memória foi conspurcada, foi desmoralizada, ela usou outras expressões. Ela chorou e o depoimento tinha muitos detalhes, era um depoimento muito comovente, muito emocionante, nós todos estávamos assim, muito tocados, era muito forte aquilo, tanto que a mídia, todo mundo, os profissionais, desligaram aquelas luzes das TVs, todo mundo, uma espécie de manifestação natural, espontânea de respeito, é um momento de dor. Aí se fez aquele silêncio, aí uma outra senhora se levantou, as senhoras foram muito mais corajosas, e disse, eu quero contar a história do meu sobrinho, assassinado na rua tal, aqui próximo, tal, no dia tal de dezembro do ano passado, e a outra se levantou e contou outra história, e foram histórias terríveis, eram centenas de pessoas, ali nós ouvimos, sei lá, 20 pessoas, mas foram alusões a centenas de pessoas, e as histórias se repetiam, e eram muito dolorosas, até que um homem, foi o único homem que falou, um rapaz bonito, um negro alto, forte, parecia um ator de cinema, um sujeito muito carismático, ele se levantou, seus 30 anos assim, e muito emocionado, ele disse, olha, pouco antes do final do ano passado, eu assisti a mais uma cena dessas, perdi mais um amigo, nós perdemos mais amigos assassinados da mesma maneira, e eu já estava tão desesperado e me sentindo tão impotente que eu não sabia o que fazer, então eu fui andando na direção da associação de moradores, ele era da direção da associação, abri a janela e fiquei ali chorando e sozinho, eu não sabia o que fazer, eu não sei o que fazer, a impotência é muito forte. Aí, as primeiras luzes do dia começaram a aparecer na janela, e eu olhei para a cidade e pensei, meu Deus do céu, a cidade vai amanhecer, vai despertar para um outro dia, para um novo dia, igual ao anterior, sem ter noção do que nós estamos vivendo aqui ao seu lado, somos seus vizinhos, na mesma cidade. Ainda que todos saibam dos números, dos fatos, porque a imprensa noticia, mas sem saber o que significa isso, o que é isso efetivamente. Foi muito emocionante, e aí eu me disse a mim mesmo, pronto, eu entendi a mensagem, o meu papel agora vai ser tentar contar para a cidade, porque o dia em que os outros compartilharem esses sentimentos, unidos nós daremos um basta a isso e reverteremos esse quadro facilmente. Por que os outros continuam as suas vidas como se isso tudo fosse natural? Porque, sabendo, entretanto, não se trata de falta de informação. E aí veio a ideia de ficcionalizar, de romancear, de contar não mentiras, mas descrever de tal maneira que a emoção seja preservada, o que me impede de usar um texto jornalístico ou um texto acadêmico. Eu tenho que contar do ponto de vista dos personagens como seres humanos vivos, e isso pode gerar alguma empatia. Então, a ideia é que, depois pelo cinema ou pelas outras formas de expressão, de modo a que essas construções sejam ficcionais no sentido de que elas transportem a emoção e a cidade se aproxime. E é muito interessante você dizer isso numa cidade como o Rio de Janeiro, né, que se aqui no sul de Minas Gerais, a gente morando aqui no sul de Minas, a gente não tem esses reflexos tão claros de violência, no Rio de Janeiro você tem isso visualmente, né, quando você está no Rio de Janeiro, a violência, e é isso que eu queria perguntar, e depois eu acho que a gente já pode começar que vocês também façam a formulação das suas perguntas. Na verdade, a gente vivendo como você vive no Rio de Janeiro, e em cada cidade a gente tem um exemplo disso, mas eu acho que o Rio de Janeiro isso é mais gritante. A violência social, vamos dizer, que o indivíduo passa, né? Porque, na verdade, ele às vezes não tem trabalho, não tem emprego, não tem
alimento, essa violência social, ela, não diria que ela justifica a violência individual, né? Mas ela é uma das maiores causas da criminalidade e da violência, né, na sua opinião e experiência? A minha filha mais velha, que hoje já tem 32 anos, me deu um netinho, Emanuel. Quando eu era adolescente, lá pelos 13 anos, 12 anos, ela adorava um grupo que se chamava New Kids on the Block. Alguns mais velhos, estejam mais próximos da minha idade, hão de se lembrar do New Kids on the Block. E um dos meninos era o ídolo. Então, ela tinha um cartaz grande no quarto com esse ídolo. Estava tudo resolvido do ponto de vista afetivo para ela. Ela já tinha onde depositar o seu anseio romântico, de afeto, de enlevo. Até os 14 anos estava tudo resolvido. Não oferecia perigo. Ela nunca ia se encontrar com esse rapaz. Ela nunca ia poder viver a decepção ou as dificuldades, as agruras de uma relação humana verdadeira. Se a gente coloca um objetivo inalcançável, a gente, de alguma forma, pode lavar as mãos, né, e se manter imóvel, porque, afinal de contas, a gente deseja tanto, mas alguma coisa tão distante, e a gente não tem de enfrentar a mudança possível, a vida possível, aquilo que nos é dado, que é, na verdade, muito mais desafiador. Então, quando você diz, bom, há muitas formas de violência inúmeras, muitas delas não envolvem crime, não envolvem armas, são aquelas que provêm das estruturas sociais opressivas, enfim, sem dúvida nenhuma. Mas é muito importante que a gente saiba distinguir os fenômenos e os tipos de fenômenos para verificar de que maneira a gente deve lidar com cada um, porque cada um exige um tratamento próprio, exige um tipo de evolução histórica particular, um tipo de intervenção particular. E é muito importante que a gente saiba aquilo que é passível de uma intervenção efetiva, que tem chances reais de êxito, de sucesso. Se a gente for capaz de identificar aquilo que está à nossa altura, digamos assim, o amor possível, e não o Deus ou a deusa distante, inalcançável, o resultado possível numa cidade como Rio de Janeiro e não o que seria ideal, eu acho que a gente tem mais chance de avançar. E, por isso, acho bom a gente, apesar de haver essa nebulosa da violência, da gente separar as nuvenzinhas, as pedrinhas e trabalhar cada uma delas, a gente tem mais chance de avançar. Bem, eu queria agora, porque eu sempre acredito que, fruto desse contato que a gente sempre tem, por exemplo, no programa que eu realizo na TV, alguns de vocês aqui deve ter, em algum momento, assistido, mas eu acho que o mais importante do conhecimento é a socialização dele, né? E a inteligência sempre é fruto da coletividade, né? Não de uma pessoa só e tal, mas ela é fruto dessa inteligência coletiva. Então, agora eu queria socializar isso, né? Quer dizer, na verdade, que vocês possam fazer as suas perguntas. Eu não sei o melhor formato para isso, de levantar a mão, tem o microfone? Eu vou ser a primeira, posso? Fica à vontade. Luiz, eu compartilho um pouco disso que você falou, porque meu marido é carioca e eu vivi um pouco dessa transformação que você fala dos anos 80, na época que a gente namorava, fiquei para o Rio de Janeiro, meu marido adora blues, e uma coisa que me marcou muito, que uma vez a gente foi num show do Celso Blues Boy, que com certeza você deve conhecer, num lugar assim, bem... Que hoje jamais eu voltaria nesse lugar. E, no entanto, nós fomos, saímos de lá, caminhamos a pé, enfim, não se falava em droga, não se falava em violência, não se falava em tráfico, não se falava em nada disso. E, hoje em dia, nós pouco vamos ao Rio, mas, às vezes que vamos assim, com medo absurdo. Então, eu vivenciei essa mudança, essa transformação, infelizmente, e tenho um medo muito grande. E a minha pergunta para você é a seguinte: você, como já foi secretário de Segurança Pública, e hoje a gente vê esse aumento da violência desenfreadamente, absurda, em todos os lugares, inclusive em Poços de Caldas, que já foi uma cidade mais calma, mais tranquila, mais sossegada, hoje a gente não tem mais, infelizmente,
essa tranquilidade toda, tem acontecido alguns crimes bárbaros aqui também. 6 crimes do início do ano até agora. Pois é, exatamente, olha só, numa cidade... 6 então, mortes por violência. Não, uma coisa assim terrível que a gente está vendo em todos os lugares, inclusive cidades menores até que possa, aqui no interior mesmo do sul de Minas. Enfim, então é uma violência que parece que se perdeu já o controle, que a gente já não tem mais controle, ninguém mais tem controle, o governo não tem mais controle, as polícias não têm controle, ninguém mais tem controle sobre isso, e a sociedade está totalmente à mercê dessa violência absurda, e o crack proliferando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, em todas as camadas da sociedade, em todas as faixas etárias. Então, a minha pergunta é: o que, na sua opinião, a gente poderia fazer, o que o governo, a sociedade poderia fazer para realmente dar um basta a isso tudo que está acontecendo, que é absurdo? Primeiro, algumas qualificações. A gente tende a ver o país a partir da nossa experiência. É claro, todos nós, em qualquer lugar do mundo, não é, fazemos isso. A obrigação de quem estuda a matéria ou circula bastante é relativizar essa sensação, essa impressão. No Brasil, a situação está estável, já teve um pouco melhor, está estável. Por que está estável? Porque muitas áreas estão se degradando, deteriorando do ponto de vista da violência, e outras estão avançando muitíssimo no sentido positivo, o Rio de Janeiro entre elas. Tem havido avanços bastante significativos. São Paulo teve a redução de homicídios mais espetacular do mundo nos últimos 6, 7 anos. É case internacional estudado. Então, nós temos avanços, houve avanços em Minas, em alguns níveis, avanços significativos. Agora, nós estamos tendo avanços muito expressivos em Pernambuco, mas o Nordeste, de uma maneira geral, o Centro-Oeste e o interior têm sofrido muito. Tem havido uma nacionalização, uma internalização de problemas que antes eram um monopólio concentrados nas capitais, nas grandes metrópoles, em certas áreas. Isso produz, no agregado, quer dizer, na média do país, uma estabilidade. Avanços e deterioração e uma média. A situação, então, qual é? 50 mil homicídios dolosos por ano no Brasil, isso vem permanecendo ao longo da década. Isso é uma barbaridade. Homicídios dolosos são os homicídios intencionais, né? São os assassinatos, né, propriamente. 50 mil em média. Imagina, isso significa, em números absolutos, não relativos, mas absolutos, o segundo número do mundo, incluindo as áreas que estão em guerra. Só perdemos para a Rússia. Em termos relativos, não, nós somos o 5º da América Latina. A América Latina é responsável por 42% das mortes provocadas por armas de fogo no mundo, inclusive nas áreas de guerra. Então, a América Latina é campeã em matéria de violência letal. Eu estou falando da violência mais grave, a violência que realmente faz toda a diferença, é a violência letal, que ela produz a morte da vítima. Quantos desses homicídios são investigados com êxito? Em média no Brasil, há muita variação regional, em média no Brasil, 8%. Isso significa que 92% permanecem absolutamente impunes, porque sequer há informações a respeito do suspeito, não há nenhuma identificação para que alguém se torne réu de um processo, etc., e os inquéritos sequer se transformam em denúncia do Ministério Público ou em processo. Os casos morrem. 92%. Vocês imaginam o que isso significa? Por outro lado, aí todos diriam, o Brasil, país da impunidade, certo? Errado. Nós somos já a 3ª população prisional do mundo, só perdemos para a China e Estados Unidos, e temos a taxa de crescimento de população carcerária mais veloz do mundo. Temos já 540 mil presos, tínhamos 140 mil, 145 mil em meados dos anos 90. Mas as pesquisas nos mostram uma coisa muito perversa. Nos últimos 5 anos, quem é que foi preso, sobretudo? Que tipo de pessoa cometendo que tipo de transgressão? São jovens, pobres, frequentemente negros, sem envolvimento em crime organizado, em qualquer tipo de organização criminosa, sem utilização de violência, sem uso de arma, negociando substâncias ilícitas. Esses foram privados de liberdade, o que significa
que essas pessoas que estavam negociando as drogas sem qualquer envolvimento em articulação criminal, e sem carreira criminal, e sem armas, sem violência, evidentemente agora estão no espaço que é conhecido como a faculdade do crime, a universidade do crime, gerando laços que no futuro trarão consequências muito negativas. Se essas pessoas já tinham dificuldade de integração antes, imagine depois como egressos, onde eles vão buscar abrigo, apoio, que negócios farão, que articulações advirão. Nós estamos montando uma mina terrível de violência sob os nossos pés, privando essas pessoas de outras alternativas que são utilizadas em boa parte do mundo e que seriam muito mais razoáveis, muito mais baratas. Eles custam R$ 1.500 por mês, em média. Com R$ 1.500 você resolve a vida de uma família. Então, há possibilidades, com esse recurso, de se fazer alguma coisa muito mais inteligente, sábio e legítimo e justo do que privá-las de liberdade se ela não tem nenhum envolvimento com violência ou com articulação criminosa. Ou seja, nós estamos prendendo muitíssimo, não é o país da impunidade, nós prendemos muitíssimo, mas prendemos com esse foco. Os homicidas, aqueles que agem com violência, os que estão se organizando, sequer são investigados. Então, o quadro é esse. No Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, se o Estado parasse de matar, nós teríamos um ganho de 25%. Nós privaríamos da morte, desse destino cruel e trágico, 25% das vítimas. A polícia mata no Rio de Janeiro 25% do conjunto dos homicídios. De 2003 a 2010, inclusive, houve 8.708 mortes provocadas por ações policiais. 8.708. Eu não preciso lhes dizer quem são essas pessoas que estão morrendo, com exceções raríssimas. São pobres, em geral, negros, moradores de favelas, do sexo masculino, na idade aí dos 15 aos 24 anos, às vezes 29 anos. E de que maneira a polícia mata? Porque, evidentemente, a polícia pode matar de uma maneira legítima. Se aproxima para cumprir seu dever, encontra resistência armada, tem de reagir para proteger-se, proteger a inocência. Evidentemente, isso é reconhecido como, né, um direito humano, inclusive, de todos. E, no caso da polícia, um dever, nesse caso, para proteger a sua vida e a vida alheia. Mas, desses 8.708, estima-se que mais de 65% constituam execuções extrajudiciais. Com um quadro como esse, e esses 65% não estão propriamente lutando contra o crime, porque, pelas pesquisas nós sabemos, esses são aqueles sócios do crime. Não há no Rio de Janeiro, nunca houve na história do tráfico de drogas no Rio de Janeiro e tráfico de armas, tráfico sem a participação de segmentos. Não estou falando dos policiais em geral, estou falando de segmentos corruptos. Esses segmentos é que viabilizaram a instalação das bocas de fumo, etc. Vocês já viram, só no Rio de Janeiro, que vocês têm uma coisa desse tipo. Vocês imaginam um lugar que se autodenomina Boca de Fumo, que é uma loja sedentária, fixa, que tem seus consumidores, seus clientes. Como é que um local, quer dizer, uma prática sedentária, fixa num local, num território, pode se manter vendendo drogas à luz do dia, publicamente, ao longo de décadas? Se os clientes conhecem o local, como a polícia não conheceria? Né? Todos sabem como isso funciona, porque também esses segmentos policiais não têm nenhum pudor, nunca tiveram nenhum pudor, eles negociam à luz do dia. Né? Isso começou como cumplicidade, depois se tornou sociedade, e eles se tornaram protagonistas. Num quadro como esse, e eu encerro lhe dando o último elemento que é importante. Como os salários dos policiais são salários insuficientes, via de regra, no Brasil, com algumas exceções, os policiais buscam complementar a sua renda, como todos nós fazemos. Vão buscar essa complementação na área de sua especialidade, como todos nós fazemos, ou seja, na segurança privada, que até recentemente, no Rio de Janeiro, agora estão começando a abrir algumas brechas, mas Brasil afora, com raríssimas exceções, é ilegal. O profissional de segurança pública não pode prestar serviço de segurança privada, isso é ilegal. As autoridades fingem que não veem essa realidade, por quê? Porque é a segurança privada, ilegal e informal, que financia o orçamento público da segurança. É possível pagar salários tão baixos, porque indiretamente se autoriza, olhando-se para o outro lado, que o policial se dedique ao segundo emprego, na segurança privada. Repito, o que é ilegal. Se houvesse a repressão a essa prática,
haveria uma demanda salarial projetada contra o orçamento público e entraria em colapso. Então, vejam vocês, há um casamento perverso na base do sistema, uma promiscuidade perversa, que une o Estado a uma prática ilegal, as empresas de segurança informais, etc., que financiam o próprio orçamento público, quer dizer, tornam-no viável. Qual é a consequência disso? São muitas, eu não vou entrar em detalhes. Há as consequências negativas, mas benignas, no sentido de que, poxa, os policiais precisam sobreviver, estão ali cometendo uma ilegalidade, mas de forma legítima, buscando a sobrevivência, oferecer condições mais dignas às suas famílias. Nós não podemos apontar o dedo e desqualificá-los, é preciso reconhecer a dignidade do seu esforço a despeito da ilegalidade. Há todos esses. Nesses, nós temos 1000 problemas de, enfim, não vou entrar nos detalhes, até de turno de trabalho, porque ninguém pode mexer na irracionalidade dos nossos turnos de trabalho, senão quebra a espinha dorsal do segundo emprego. Então, nós somos escravos desse vínculo, não podemos modernizar a nossa forma de organização. Enfim, tem na verdade, é um mil círculo problemas. vicioso. Círculo vicioso. Mas há os efeitos malignos. Quais são eles? Basicamente, para lhes dar um nome que chancela, sintetiza de forma ostensiva o que eu quero dizer, as milícias. As milícias são as expressões mais, digamos, visíveis, tangíveis, mais violentas, mais brutais, desse negócio promíscuo que associa na origem e na raiz o Estado e a informalidade e a ilegalidade. Porque o miliciano, o que faz? Ele se aproveita do tal segundo emprego para se organizar, sabendo que as autoridades virarão o rosto, não fiscalizarão essa sua segunda atividade. E foi assim que nasceram as milícias, foi isso que permitiu que elas crescessem e se tornassem o maior problema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, ligando a polícia ao crime. Então, o que é preciso fazer? Separar o crime a polícia do crime. Parar de matar ilegalmente, parar de assassinar as pessoas. Organizar profissionais que mereçam esse nome e oferecer-lhes condições dignas de trabalho. A partir daí, há muitas mudanças estruturais, organizacionais a fazer, há muito a fazer no campo social, da educação, da cultura. Evidentemente, há o outro lado que é preciso que mereça toda a nossa atenção, mas, enfim, uma série de passos que são bastante tangíveis, bastante concretos, devem ser dados. Podemos começar com as perguntas. Bom, nós vamos levar o microfone, por favor. Eu gostaria de saber, ao longo desses anos de pesquisa, se tem havido uma maior sensibilização dentro das corporações e por que parte seriam? Ainda existe uma certa diferença entre delegados, agentes, oficiais, praças? Isso é muito interessante. Eu fiz... Desculpe, como é seu nome? Evandro, eu fiz com 2 colegas, Marcos Rolim e Silvia Ramos, em 2009, com apoio do Ministério da Justiça e do PNUD, que é um órgão da ONU, uma pesquisa cujo título é O que pensam os profissionais de segurança pública no Brasil, envolvidos não só os policiais, mas guardas penitenciários, guardas municipais, enfim, todos aqueles que estão associados a esse campo, além dos policiais, que são cerca de 770 mil no Brasil, incluindo os federais, que são 15 mil. Nós ouvimos 64.120 profissionais, graças às redes da RENAESP, que o Ministério da Justiça estava organizando, e fizemos uma pesquisa com base amostral para dar conta da situação no Brasil. O que a gente percebeu é o seguinte: 70% são críticos do atual modelo policial, da atual forma de organização da segurança pública e são, portanto, favoráveis a mudanças. 70%. Usualmente se diz o contrário, não, os policiais são conservadores, são corporativistas no sentido mais estrito, eles não admitem mudança nas suas instituições. Não é verdade. 70% desejam mudanças, sabem que precisam das mudanças, e as mudanças serão boas para a sociedade, serão boas para os profissionais. Vimos que não há 2 polícias por Estado, há 4 polícias por Estado. Cada polícia se divide em 2. Nós temos os delegados e os não delegados.
Aí varia conforme o Estado, inspetores, investigadores, escrivães, etc, etc, etc. Mas, enfim, são universos diferentes. Na PM você tem os oficiais e os não oficiais. Imagina o que significa isso. Em qualquer lugar mais organizado do mundo democrático, a pessoa ingressa numa instituição sabendo que, se merecer, que se desenvolver, estudar, se preparar, mostrar, enfim, capacidade, um dia, quem sabe, chegará a comandar essa instituição. Por que não? Qualquer um pode vir a comandar a sua instituição, dependendo de muitas circunstâncias, etc. Nas nossas polícias estaduais, isso não pode acontecer, porque são duas entradas terminais, definitivas. Só é possível comandar se você entra como oficial. Se você entra como praça, como soldado, cabo, sargento, etc., você não poderá nunca ascender. Há um limite. No caso da Polícia Civil, ainda mais ostensivo. Imagine o seguinte: um garoto de 21 anos, 22 anos, brilhante aluno de uma ótima faculdade, faz uma prova, um concurso público, e passa para ser delegado. Vai fazer um curso de 2 meses, 3 meses, para saber que história é essa de segurança pública. Direito é uma coisa, segurança pública é outra coisa. Há muita confusão, a gente acha que, porque a gente conhece o direito, a gente sabe como lidar com a problemática da segurança pública, que é multidimensional, que envolve o direito, mas transcende essa dimensão. Esse garoto de 22 anos, 23 anos, 21 anos, se credencia a se tornar o chefe, como delegado, de um grupo de 50, 60 profissionais que podem estar ali há 30 anos, sem que ele tenha nenhuma ideia da sua tarefa, no sentido prático, sem que ele tenha se treinado para ser gestor, porque o delegado não é o bacharel, é um gestor de uma equipe que cumpre determinadas funções que têm as suas vicissitudes, que requer conhecimento, uma perícia, uma experiência próprias. Vocês podem imaginar uma situação como essa? Como se sentirão esses outros profissionais? O delegado tem outro status, outro salário e outra perspectiva de desenvolvimento de carreira. Você criou uma cisão evidente. A tendência é que investigadores e inspetores comandem delegacias. Os delegados jovens mais espertos deixar-se-ão comandar. E isso gerará, entretanto, problemas diversos, evidentemente. Enfim, a gente não precisa avançar nisso. Mas, só para te dizer, de fato, há universos diferentes. Se nós tivéssemos instituições, primeiro acabar, me parece que isso é pelo menos o que estão dizendo esses 70% dos profissionais no Brasil, acabar com a ruptura do ciclo do trabalho policial. Um faz investigação, o outro faz o trabalho ostensivo uniformizado. É como se nós combinássemos, William, escrever um texto: olha, William, eu escrevo as preposições, os pronomes, os verbos, tá? Você fica com os substantivos, os adjetivos, as conjunções, tá bom? Como é que... Imagine quando que a gente ia sair com uma página escrita. Pode uma coisa dessa? A ideia é de que há uma complementaridade. Na verdade, se cria uma rivalidade enorme, dificuldades corporativas enormes. É a nossa jabuticaba, quer dizer, é a fruta nacional original. Só que, lamentavelmente, a nossa supercriatividade nacional, nesse caso, não funcionou. Vamos ter um pouco mais de humildade, olhar para o mundo. O mundo não faz isso. Será que é porque só nós estamos certos? Vejam os resultados. Então... essas são algumas considerações, Ivan. Outras perguntas? Oi. Onde está? Aqui, ó. Aqui. No comecinho, o senhor estava colocando que o senhor fazia parte do partidão e depois outras prioridades, até o William colocou o Partido Família, né? Depois, quando o senhor estava falando sobre a reunião numa comunidade, o senhor mencionou que a vice-governadora estaria presente e tal. A vice-governadora hoje está no ostracismo por uma circunstância que, aliás, né, de modo geral, a classe política brasileira é pródiga nesse tipo de circunstância. Questão de valores, de ideologia. Até que ponto isso não influencia na violência? Né? Porque aquelas pessoas das comunidades, elas também fazem opção. Né? Será que vale a pena eu trabalhar por um salário mínimo?
né? Será que não vale a pena eu fazer parte do tráfico, né? E se os exemplos também não são, quer dizer, a ideologia em determinadas circunstâncias, não na do senhor, logicamente, mas principalmente dos governantes, não influenciam positivamente, não existe uma consequência muito negativa, né, e que acaba descambando na violência? Eu concordo com você. Como é seu nome, por favor? Álvaro. Eu concordo com você, Álvaro. Se a gente for conversar sobre as causas ou os fatores, né, que favorecem o desenvolvimento de práticas violentas, etc., certamente a gente vai ter de incorporar a deterioração institucional, fruto das práticas corruptas reiteradas sem reconhecimento ou sem sanção legal. São coisas inacreditáveis, não é? Se você observar, eu estou falando do encarceramento célere, campeão mundial, né? A taxa mais veloz de crescimento da população prisional é brasileira. Mas há alguns políticos que não podem sair do Brasil, porque estão condenados fora do Brasil à prisão, com penas elevadíssimas, acusações gravíssimas. A Interpol os prenderia no primeiro aeroporto. E no Brasil eles se reelegem, eles transitam, eles visitam juízes, desembargadores, eles continuam como pessoas poderosas. É evidente, não é preciso ser antropólogo ou conviver nos bairros populares para saber qual é o sentimento das pessoas. É o nosso, igual. Nós nos sentimos revoltados e indignados. Agora, imaginem aqueles que estão privados de quase tudo e que ouvem os outros se arrogarem, falar em nome de justiça, da lei, etc. Isso é de um cinismo, de uma hipocrisia, é muito triste. A começar pela representação do Estado mais tangível. Qual é a representação do Estado mais tangível para as classes populares, para aqueles que vivem distantes dos gabinetes oficiais? São os policiais fardados, os policiais militares, os policiais fardados são a grande representação. Por isso, não só por isso, mas também por isso é muito importante o seu comportamento. Aqueles que dignificam a farda são uma referência importante, significativa, uma espécie de ancoragem moral, né, que atribui a todo o aparato institucional dignidade também, legitimidade. Agora, aqueles que negociam com os criminosos à luz do dia, que levam as armas depois de capturá-las, que devolvem as drogas depois de apropriarem-se dela numa operação policial, estão negando a própria ideia de justiça, de legalidade, etc. Como é que a população pode acreditar na justiça e praticá-la, respeitando-a, como deveria ser, com esses exemplos, né? Isso é de uma importância extraordinária. E todos os casos parece que confirmam. Eu escrevi um livro sobre o Espírito Santo, sobre o crime organizado no Espírito Santo. O livro se chama Espírito Santo. O livro o relato gira em torno do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, um jovem de 32 anos, corajoso, que foi capaz de enfrentar o crime organizado, arriscando a sua própria vida, porque acreditava naqueles valores. Nós vimos, puxa, isso é o exemplo positivo. No entanto, o que aconteceu com seus assassinos? 2 estão presos, foram os que puxaram o gatilho, numa trama urdida por um grupo. Vocês podem imaginar a cor da pele e o status social dos que estão presos, os 2 meninos que puxaram o gatilho. Agora, os magistrados envolvidos, os políticos envolvidos, os policiais de alta patente envolvidos, mais do que conhecidos, postergam até com ameaças os julgamentos, usam as prerrogativas com advogados caríssimos, e nós continuamos nesse quadro. Eu até admitiria prerrogativas se elas fossem universais. Eu acho que são exageradas, mas, muito bem, se existem, e se nós adotamos a postura garantista, então que sirvam efetivamente para todos. Mas a utilização desigual, decorrente do acesso a recursos para contratar grandes advogados e operar essa máquina, isso desmoraliza a justiça. Eu acho que esse é um problema muito, muito triste. E a gente vai precisar de décadas, eu imagino, né, para avançar
A gente não pode desanimar, porque há também muita gente boa, muita gente firme, muita gente corajosa. O Supremo, com todos os problemas altos e baixos, tem nos dado também algumas demonstrações tão positivas. Então, acho que há no Brasil muitas razões para otimismo. Eu não gostaria que essas considerações fossem suficientes para alimentar o pessimismo, porque isso só nos conduziria a uma atitude de contemplação pessimista e ao imobilismo, não é? Eu acho que o espírito crítico vale para que nós compreendamos que também, pelo outro lado, há muita coisa boa acontecendo e muita gente boa em todas as áreas se movimentando. Aqui, ó. Boa tarde, Rodrigo. Gostaria da opinião do senhor em relação, na minha opinião, um momento grave que a gente vive, talvez até com o papel de alguns órgãos de imprensa, em costumeiramente tentar transformar culpados de alguns crimes em vítimas das circunstâncias, de modo de que eu tolero o policial que exerce uma segunda atividade, mesmo que ilegal, mas sabendo da dificuldade que ele tem para dar uma condição melhor de vida para a família dele. Então, muitas vezes, a partir dessa visão, o consciente coletivo passa a tolerar algum tipo de crime, colocando as pessoas que os cometem como vítimas das circunstâncias, seja social ou seja qualquer outra. Rodrigo, isso é interessantíssimo, importantíssimo, e você toca aí um desafio para todos nós. Nos toca psicologicamente, nos toca do ponto de vista filosófico, ideológico, etc. A tradição protestante acentua o sentido da responsabilidade e da responsabilidade individual. A tradição católica acentua o sentido da culpa e da vitimização. Eu não estou fazendo uma crítica, porque nós podemos ter perversões dos dois lados e muita grandeza dos dois lados. Eu valorizo muito as tradições religiosas, a tradição judaica, a tradição cristã nas suas diversas vertentes, e inclusive as outras tradições, além, que tem paradigmas comuns, além das tradições orientais. Enfim, nós temos aí um repertório riquíssimo, riquíssimo, extraordinariamente valioso para nós. Mas você toca um ponto fundamental. Vamos separar a culpa e responsabilidade? Esse é um dos temas do livro que eu publiquei ano passado, chamado Justiça. Nós, às vezes, confundimos. Não estou dizendo que você tenha feito isso, mas socialmente, como você disse, o inconsciente coletivo, né? Muitas vezes no imaginário coletivo nós confundimos culpa e responsabilidade. Quando nós transgredimos uma regra, nós temos responsabilidade, nós tínhamos conhecimento de que havia uma sanção, havia um limite, nós ultrapassamos o limite e nós sabemos que temos responsabilidade diante de eventuais vítimas, diante da sociedade, enfim, diante das regras com as quais nós operamos no cotidiano, de alguma forma pactuamos. Outro, entretanto, é o sentido de culpa. A culpa envolve já um julgamento a respeito de características morais eventualmente aí envolvidas. Então, eu diria o seguinte: eu ou qualquer outro profissional que, atuando num segundo emprego com motivações perfeitamente razoáveis, transgrida uma norma, tem de assumir a sua responsabilidade. Entretanto, do ponto de vista moral, e há uma dimensão subjetiva inextricável nesse caso, eu não criticaria essa pessoa, quer dizer, não haveria como uma pessoa inferior ou negativa por buscar oferecer o melhor à sua família, trabalhando dignamente, se empenhando para desenvolver uma certa função, que é uma função correta, honesta, a função correta, honesta, com finalidade correta, honesta. Então, eu não vejo nenhuma culpa, eu compreendo perfeitamente, mas é preciso pensar que nós estamos numa sociedade que há regras e que se tem de responsabilizar aqueles que a transgridem. Entretanto, nesse caso, nós precisaríamos começar, não pela responsabilização, me parece, mas pela corresponsabilização, porque há uma gênese nesse processo muito evidente. Quando o Estado não respeita o profissional, compreendendo os riscos aos quais ele está ou ela submetido, a importância da sua função, ele paga um salário indigno, a está empurrando para uma situação irreal, gerando essas contradições todas. Então, em primeiro lugar, é preciso que o Estado assuma as suas responsabilidades. Em segundo lugar, nesse contexto, os profissionais assumam as suas responsabilidades. Se não estão satisfeitos, e não podem estar,
organizem-se, manifestem-se. Não podem fazê-lo. Veja como o estudo é complexo. Não podem fazê-lo, sobretudo os militares. E para onde vai esse sentimento de indignação legítimo? Para onde vai a demanda legítima? Quem é porta-voz? Aí nós temos as explosões das greves, porque nós queremos um mundo estável, então a vida é encapsulada numa camisa de força artificial, a vida escapa, a vida é mais forte, a vida atropela, a vida se derrama na praça, e aí os movimentos se impõem. E no movimento, na rua, policiais armados gritando, os governadores de joelho cedem. Quem é que se impõe? Quem é que é ouvido? Não é o representante orgânico da categoria, é quem grita mais alto, quem emociona a massa, quem tem carisma, quem eventualmente age com oportunismo, e pavimentando carreiras políticas. Quer dizer, nós estamos, isso leva 20 anos, são 20 anos e dezenas de episódios exatamente iguais, e nós continuamos imóveis diante disso, não é? E temos aí carreiras que foram turbinadas por essas impropriedades, por essas contradições. E os governadores, tão rigorosos no início, têm de ceder no final à chantagem, naturalmente, e o fazem viabilizando lideranças que não seriam, de modo alguma, orgânicas da categoria. Luiz, eu pedi a licencinha, antes da próxima pergunta, queria avisar o público que, dentro de instantes, estará acontecendo uma palestra bastante interessante sobre, você citou, tradição judaica, o romancista que estava aqui agora há pouco, ele escreveu um romance chamado Traduzindo Hannah, que é exatamente sobre uma família judaica perseguida durante a era da ditadura Vargas, bastante interessante. Aproveitando o link, questão histórica, né, saindo um pouco da realidade brasileira. Luiz, a gente estaria muito distante de uma realidade como a japonesa, onde a polícia não usa arma. É uma coisa um pouco assim, né, inimaginável para a realidade brasileira, porque, por exemplo, a polícia militar é uma instituição centenária, remonta à época da República, né, tem uma série de desfoques, quer dizer, quanto tempo a gente chegaria para chegar a uma situação dessa? Não é uma questão de tempo propriamente, né? Quantos obstáculos nós teríamos de ultrapassar? O Japão tem um homicídio por 100 mil habitantes, quando muito, com arma branca. Lá é proibido a arma de fogo, não só para a polícia. Você já visitou o Japão já? Não, nunca foi ao Japão, mas eu li sobre o Japão. Sim. E o Japão é um caso conhecido de baixa violência. Aí o peso da cultura, da tradição, da disciplina incluída nas disposições morais familiares, enfim, o Japão é um caso à parte, por conta da extraordinária força da sua tradição. E as leis, no caso que proíbem as armas, são leis muito firmes, muito rigorosas, e as polícias não usam armas, como na Inglaterra, as armas de fogo são proibidas também, e as polícias tampouco as usam, a não ser excepcionalmente, e o Jean Charles foi uma vítima dessa excepcionalidade em circunstâncias muito particulares. Mas, de toda maneira, nós estamos muito distantes disso, porque até lá há muitos passos a dar. Eles podem ser dados mais rapidamente, nós não precisamos de mais 100 anos de história. Às vezes, medidas de políticas públicas adequadas são mais razoáveis, né? A polícia militar cumpre um papel no Brasil que é supostamente de acordo com as determinações constitucionais, que é o trabalho ostensivo preventivo uniformizado nas ruas, né? E, segundo os estudos, as experiências internacionais, esse tipo de policiamento funciona melhor quando há descentralização, adaptação criativa às circunstâncias que são sempre renovadas, muito conhecimento de questões multidisciplinares, habilidades de mediação, de liderança, comunicação com outros segmentos da sua instituição e com políticas intersetoriais, que às vezes são essenciais para a antecipação de um problema, para a prevenção de um problema. Todas essas características, processos decisórios descentralizados, plásticos, adaptativos, valorização do policial na ponta, com autonomia de ação, com protagonismo, enfim, todas essas características requerem uma organização muito flexível e muito mais horizontal do que vertical. Por determinação constitucional, a Polícia Militar, entretanto, é força reserva do Exército. E por determinações infraconstitucionais que regulam esta organização, ela deve
mimetizar, ela deve se organizar à imagem e semelhança do Exército. Ocorre que nós sabemos que as organizações não são boas ou más, elas são boas ou más dependendo da sua função, da adaptação da sua forma de organização ao cumprimento da sua função. Se a função do Exército é defender o território nacional, soberania nacional, etc., etc., empenhando-se, inclusive, em operações bélicas, etc., é indispensável que essa organização ofereça um desempenho ágil, que é chamado pronto emprego, né, o desempenho ágil e convergente. Uma ordem deve ser cumprida, a comunicação tem de ser fluente, não pode haver polêmicas, deslocando contingentes numerosos numa direção confluente, numa direção harmoniosa, a partir de, enfim, de decisões de instâncias que são pertinentes. Pronto emprego, hierarquia, verticalidade para o desempenho de uma certa função. As funções policiais são absolutamente distintas. As polícias militares brasileiras se envolvem em confrontos armados em menos de 1% das suas atividades. Então, não faz sentido nenhum você organizar uma instituição em todo o país pensando em 1% das suas atividades. Você tem que pensar em 99%. E preparar uma unidade, algumas unidades, para esses desafios que são muito peculiares e que requerem um formato em outro modelo. 99% requerem o que eu dizia: descentralização, flexibilidade adaptativa, etc., etc. O modelo rígido, que serve aos propósitos do Exército, é copiado para o cumprimento de uma função distinta. Então, evidentemente, há um desacordo, uma desarmonia inexcedível, insolúvel. Não há como fazer a polícia militar operar como polícia de forma a maximizar o potencial da sua competência. Com essa organização, não se trata de uma questão de indivíduos, de dificuldades individuais, de incompetência. Há um problema estrutural organizacional. Então, nós temos de começar pensando muito friamente, muito objetivamente, em benefício dos nossos policiais. Aí alguns diriam: puxa, mas você está pensando em dar mais autoridade, mais poder, mais liberdade discricionária para o policial na ponta? Estou pensando nisso. Mas vai ser uma sandice se nós já temos, esse, por exemplo, no Rio de Janeiro, se nós já temos 7.807 mortes provocadas por ações policiais, com todo esse rigor e toda essa rigidez, imagine se você der autoridade na ponta. É um grande engano. Essa rigidez não implica controle nem governança, implica impossibilidade efetiva de governança, da governança que pode ser efetivamente importante. Essa rigidez, na verdade, cria condições para que se perca o controle que seria mais adequado. Então, enfim, há um conjunto muito grande, né, de passos que nós deveríamos dar se nós quiséssemos nos aproximar de um outro país, com outro modelo. Luiz, pois não. É o seguinte, eu sou uma missionária, eu fui uma missionária no Rio de Janeiro nos anos de 70 até 85. Eu subi as favelas do Rio de Janeiro, subi ali na Igreja da Penha, por dentro da favela e tudo mais. Eu fiz muito trabalho missionário na extinta penitenciária Africaneca. E lá conheci o tão famoso, ele era um policial, e você deve ter conhecido, Mariel Marisco, que fazia parte do Esquadrão da Morte. Então, já naquela época, a polícia já estava, já tinha ali um Esquadrão da Morte e tudo mais. Não sei se ainda hoje ainda existe. Mas a violência, e naquela época, e era a ditadura, eu também vivia a ditadura, e era a ditadura, então era um pouco escondido, não é? E hoje a violência está muito aberta, inclusive nas novelas, a maldade humana está muito grande, representada nas nossas novelas, né? Eu queria dizer para você, você disse que é um homem cristão, uma pessoa religiosa. Então eu queria dizer para você, não está faltando aí na humanidade,
né, assim, um pouco de princípios e valores. A nossa juventude, hoje em dia, não tem perspectiva de vida, porque se aos 16 anos, aos 17 anos, ela pode votar, ela não pode trabalhar, porque não tem experiência. Se vai para a faculdade, sai da faculdade, ela não tem uma experiência. Uma criança não tem, não pode trabalhar. Eu fui trabalhar criança. E tantos outros que foram trabalhar criança não teve nenhum problema. O que eu pergunto a você é o seguinte: não caberia aí aos nossos governantes tomar uma posição e rever o Código Penal, rever aí o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque se pode votar aos 16, por que não pode trabalhar? Se pode matar, por que não pode trabalhar? Eu não digo para ser escravo, mas eu digo para entender, dar uma perspectiva de vida. Como, por exemplo, na Palestina, os jovens da Palestina também não têm uma perspectiva de vida. O que eles estão fazendo? Estão se amarrando bomba e atirando. Você não acha que daqui a uns tempos o Brasil também vai ter assim? Se continuar do jeito que vai indo? Como é o nome da senhora? Aparecida. Então, Aparecida, eu acho que a senhora, tratando de um conjunto muito variado e vasto de problemas, todos eles muito importantes, mas muito diferentes entre si. Então, de novo, eu sugiro que a gente, com paciência, dissocie, separe as questões, porque elas separadas vão se apresentar para nós de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos compreender cada uma delas na sua singularidade, nós vamos ver se é possível lidar e como com cada uma delas. Não quer dizer que todas elas não se articulem, mas analiticamente é muito importante separar para definir remédios distintos para os diferentes problemas e aí pensar sistemicamente uma abordagem mais ampla. Então, tomando os 2 pontos apenas do leque de questões que a senhora nos trouxe. Um ponto, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outro ponto, o problema do valor dos princípios. Nós nunca podemos, eu acho, e a ciência política, a filosofia política tem nos dado muitas lições nesse sentido. Nós nunca podemos esperar que o mundo se transforme por nossa pregação, por mais sincera, por mais correta, verdadeira que ela seja. Os nossos discursos, as nossas boas intenções vão sensibilizar alguns, mas não vão mudar as condições materiais do mundo, as formas de organização. Podem fazê-lo ao longo de milênios, né, com a mudança civilizatória, mas e nós devemos insistir, nós devemos persistir, devemos fazer isso, mas muito mais numa perspectiva de cumprir um dever moral que nós temos, ético com a coletividade, confiando que alguns levarão essa palavra adiante, etc., e ela não se perderá. Mas nós não devemos confundir a pregação dos nossos valores com política pública, capaz de transformar, ainda que limitadamente. São lógicas distintas. O segundo ponto, e nós, então, como é que nós mudamos o mundo? Eu não sei como mudamos, mas as ciências sociais e os estudos até hoje nos mostraram o seguinte: nós devemos supor não o melhor, mas o pior. E tratar os indivíduos, supor que os indivíduos agirão apenas de acordo com os seus interesses. Não é que eles sejam assim ou façam isso. Felizmente não é assim. Mas se nós queremos ser realistas e alcançar algum resultado, nós devemos supor o pior, a pior hipótese, de que cada um haja simplesmente para atender o seu interesse. Se nós supusermos esse ser humano assim empobrecido, né, que só pensa no seu interesse, nós teremos muito mais condições de promover políticas públicas mais efetivas, porque nós saberemos que elas tenderão efetivamente a funcionar. Se nós supusermos homens e mulheres generosos, solidários, fraternos, nós possivelmente ficaremos sozinhos vendo a realidade passar ao largo. Então é muito importante botar o pé na terra, ainda que nós desejamos algo muito diferente, supor o seguinte: os seres humanos aqui conosco, salvo exceções, vão se governar pela busca do seu interesse, e nós temos de criar condições para que, como dizia o velho Mandeville,
os vícios privados se convertam em virtudes públicas. Essa é a chave das políticas públicas. Não é mudar as pessoas em passes mágicas, nós não temos essa possibilidade, infelizmente, mas é fazer com que os vícios privados sirvam ao interesse público, apostando no egoísmo, no narcisismo, no individualismo, no ganho pessoal. Nós criamos algumas instituições que acabam atraindo uma determinada energia de trabalho, um determinado tipo de movimentação, cujo resultado agregado pode ser conveniente, positivo para todos. Como fazer isso em cada caso? É muito difícil, é sempre um desafio, mas é muito mais realista. Se nós formos por aí, vamos pisar o chão com mais vigor. E nesse sentido, vamos dissociar. E aí eu concluo só lhe dizendo o seguinte: é muito negativo, eu acho, falar da violência em geral. É muito importante isolar os momentos. A violência letal, quer dizer, a violência que mata a outra pessoa, voluntariamente, intencionalmente, é um grande pulo no abismo. Para matar alguém, o ser humano tem de primeiro matar alguma coisa dentro de si. Nós não podemos colocar no mesmo pacote a transgressão ali na esquina, o desrespeito a uma norma e uma violação menor e o ato, o gesto de matar um ser humano. Há aí um movimento, um processo que é muito mais complexo, muito mais complicado. E certamente nós não vamos encontrar causas sociológicas para isso. Quer dizer, as pessoas podem estar vivendo as maiores dificuldades do mundo, como a grande maioria da população brasileira viveu, ainda vive, e nem por isso nós nos disporíamos a acabar com a vida alheia. Essa possibilidade não está dada no repertório como um movimento qualquer utilitário, menor, não é? Por isso, eu acho que nós temos uma interrogação dupla. Primeiro, o que fazer do ponto de vista do controle social democrático para que nós sejamos capazes de viver melhor, em mais harmonia, a despeito das injustiças, até para que a luta pela justiça encontre um campo mais fértil, mais próspero, mais capaz de ampliar o associativismo para que nós avancemos. Por outro lado, nós temos de nos debruçar sobre a civilização que nós estamos construindo e que é capaz de, em grande escala, gerar a crueldade, gerar esse precipício, essa vertigem, essa descontinuidade, essa imprevisibilidade, que é a disposição para matar. E aí, para além das políticas públicas e dos nossos sentimentos, acho que é uma interrogação muito mais profunda. Se vocês me permitem, eu gostaria muitíssimo de ver a palestra do Ronaldo. Eu estou aqui inquieto para ver a palestra do Ronaldo. O que você acha, William, se nós pudéssemos convidar todos? Sim. Claro, claro. Eu só queria fazer, não sei se um último, mas um questionamento, porque o que eu entendi um pouco da sua palestra, e se eu estiver errado, você me corrige, é com relação ao que você propõe, basicamente, né? A gente começou a tentar falar, por exemplo, um pouquinho das causas da violência, e você disse, olha, isso realmente existe, está tudo certo, existem problemas na educação, existe problema de miséria, existe tal, mas nós temos um problema que nós precisamos atacar agora. E é como se a gente dissesse assim, existem pessoas passando fome. Ao invés de discutirmos o porquê que elas estão passando fome, vamos alimentá-la nesse momento. Se eu entendi bem, é isso. E, por outro lado, também, você propõe uma coisa assim, que eu metaforicamente diria, vamos trocar o pneu do carro com ele andando. Não adianta muito a gente parar o carro agora para discutir. E, nesse sentido, eu tenho uma preocupação só, eu acho que é uma ideia bastante próxima daquilo que eu acho que é real mesmo, né? Quer dizer, não adianta nós temos que solucionar as coisas. E aí, esse é um instrumento importante que você disse, por exemplo, de atacar, por exemplo, a polícia, né? Se a polícia tem uma organização que não atende à sociedade e ela faz a segurança, então vamos resolver o problema da polícia, né? Depois vamos resolver outros problemas. Mas eu me preocupo nesse sentido com a situação seguinte. Me parece que, do jeito que nós estamos aqui, nós adultos, e a situação onde nós vivemos, nós não temos muitas soluções a não ser estas. Mas eu fico pensando nas crianças, no futuro, né? Quem nós estamos instrumentalizando com isso? Quer dizer, se nós não conseguimos resolver o problema agora, daqui a 20 anos, como estaremos? E como as crianças que estão agora, o que nós podemos fazer nesse momento também para que nós consigamos
trazer as crianças, fazer aquela velha história da educação, né? Se a gente criar e educar melhor as crianças, não será possível, não precisaremos punir os homens. Então, eu queria que você fizesse essa, não sei se é a última, né? Não, Luiz, eu só concordo. um lembretezinho. Parece que não há livros seus aqui nas livrarias, né? Caso alguém tenha um livro da autoria do Luiz e queira que ele autografe, eu acho que é possível, né, Luiz? Claro, imagina. Então, porque não tem à venda, mas caso alguém da plateia tenha um livro e queira que ele autografe, será um prazer. Claro. A editora parece que não trouxe os livros do Luiz. Ele não mandou exatamente. Tá bom. Então, eu acho que você tem toda a razão, William. A gente não pode se resignar e a gente deve usar todas as forças e todas as energias. Eu não gosto de trocar pneu com o carro andando, nem essa é uma opção. Eu descrevo, eu acho que a metáfora é perfeita, eu vivo a realidade dessa maneira, ela se impõe a mim, ela se impõe a nós não temos a possibilidade de parar o carro. Não é que seja bom, seria excelente parar o carro para trocar o pneu, facilitaria tudo. Nós corremos riscos de acidentes, nós vamos trocar precariamente, vai ser uma aventura onírica, né, absurda, surrealista, mas é o que a realidade exige de nós, não é que seja bom. Então, a questão, por exemplo, das crianças, nós devemos nos mobilizar com todos os nossos recursos, todas as nossas forças políticas, intelectuais, emocionais, nossos recursos materiais, para fazer disso uma prioridade absoluta. Eu não vejo os governos fazendo isso como prioridade absoluta, de modo algum. Prioridade absoluta é prioridade absoluta. A gente para as propagandas de governo, tira dinheiro do que for. O país, se o país estivesse em guerra, nós não sacrificaríamos muitos interesses? É como se fosse o país em guerra. Nós sacrificaríamos todos os interesses que fossem necessários para oferecer educação igual para todas as crianças. Não se pode falar em cidadania sem você, pelo menos, partir daí. O ideal seria igualdade também no sentido da saúde, do acesso ao conforto familiar, à higiene. Enfim, isso não é revolucionário, isso não é marxista, isso está presente na nossa tradição cultural, na nossa tradição religiosa. Isso é liberal. Os pensadores liberais falam dos indivíduos iguais perante a lei. O que é um indivíduo igual perante a lei? Todos admitem que todos devem nascer com os mesmos direitos e a mesma realização dos direitos, a mesma garantia dos direitos. Senão, nós não temos mercado, não temos homogeneidade básica que sugira a legitimidade de um acordo entre iguais. Então, esse não é um pensamento revolucionário, é um pensamento liberal que, se leve a sério, deveria postular, como vários liberais aqui merecem nosso respeito, deveriam postular exatamente o mesmo princípio. Essa é uma questão que pode ser objeto de um consenso nacional. Então, é óbvio que você tem toda a razão. E o que eu acho importante, entretanto, é que nós não desconsideremos algumas questões em nome da magnitude, da prioridade, da relevância superior de outras. Nós temos de enfrentar um conjunto de desafios e não podemos mais delegar ao futuro a responsabilidade por decisões a respeito de algumas questões. Por exemplo, a estrutura policial. São 770 mil profissionais no país, com uma importância extraordinária, para o bem e para o mal. O que é que os partidos políticos até hoje disseram a respeito do papel da polícia na democracia, no Estado Democrático de Direito? Quem ofereceu que proposta, que visão? Essa arquitetura institucional que é a nossa, que nós herdamos da ditadura, que menospreza o município, esvazia a União e centra toda a responsabilidade nos estados, essa estrutura que não faz nenhum sentido, que é disfuncional, que contraria o desenho das políticas públicas desde 88, esse quadro nós vamos continuar aceitando como sendo uma segunda natureza. Essas questões são extraordinariamente importantes. Nós não podemos desviarmos-nos delas, mais uma vez, em nome da superioridade de outras questões, porque é evidente que há questões superiores, a questão das crianças, da educação. Se nós tivermos de sacrificar, sacrifiquemos essas questões institucionais em nome da atenção às crianças. Mas não há essa disputa. Não há essa disputa. No entanto, no debate público, como as questões policiais são antipáticas e são vistas como secundárias, são menosprezadas, subestimadas, são difíceis, complexas, nós tendemos a justificar
o seu adiamento, a nossa negligência, a nossa indiferença inclusive intelectual, em nome da superioridade de outras questões, entende? Então, desde que eu me conheço por gente que nós não discutimos e não enfrentamos como nação, essa questão, puxa gente, mas segurança não é polícia, segurança é muito mais. Eu sei, pelo amor de Deus, eu sei, vamos enfrentar as outras também, mas atenção, essa aqui, há 30, 40 anos, não é discutida. Nós estamos entrando já na segunda década do século XXI. Não é possível calarmos-nos diante dessa esfinge, né? Então, vamos tratar dela também. Ela tem dignidade, ela tem relevância intelectual, ela é indispensável para o futuro do Brasil. Isso não significa que as outras sejam menos importantes, por favor. Não é? Bom, até o Luiz estendeu um pouquinho esse papo com a gente. Claro que nós teríamos mais umas 2 horas pela frente, no mínimo, para discutir essa questão, mas em nome da população pós-caldense, de todos que aqui estão, muito obrigado a sua presença aqui. Em nome da FliPost, da Gisele, faço também os meus agradecimentos. E tem mais programação na sequência, hein, Gisele?